A paz do Senhor, irmãos. Antes de abrirmos a palavra, gostaria de fazer uma pergunta para a meditação de todos. Qual o prêmio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sobre isso nós vamos falar. Então pedimos que abrem suas Bíblias, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, estamos aqui para, mais uma vez, participarmos da ceia do Senhor em memória do sacrifício expiatório e vicário que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário. E nós te somos gratos por esse grande privilégio de poder participar deste momento, Senhor, em memória do Senhor, do seu sacrifício, e que tua palavra fale profundamente em nossos corações. Dirige, Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, todo atleta, todo esportista, ele se prepara, ele tem uma dedicação toda especial, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Assim, em várias esferas das atividades humanas, existe uma recompensa. O trabalho, ele tem uma recompensa. Existe uma frase que diz que não cai nada do céu. Então nós temos que, o próprio Deus falou para Adão, com suor do teu rosto ganharás o teu pão. E todos nós ficamos satisfeitos quando recebemos, se há um salário, algo que nós fizemos, existe um prêmio. E a pergunta que fizemos, qual foi o prêmio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Esse versículo, ele fala muito sobre o que o Senhor chegou a fazer. Esse capítulo 2, nos versículos de 1 a 11, nós podemos ver uma espécie de hino, uma espécie de poema ou poesia que o Senhor, através da boca do seu servo Paulo, ele deixa para nós. Começa com o que podemos dizer com uma auto-humilhação do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma característica do apóstolo Paulo, quando ele utiliza deste método. Primeiro, ele vai naquilo que foi o mais baixo possível que o Senhor Jesus chegou. Na sua encarnação, na sua vivência aqui na terra e até a sua morte, o último estágio. E depois nós vamos vendo que nesse capítulo, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo, ele faz o oposto. O Senhor Jesus Cristo vai subindo, como ele descesse degraus de uma escada, e depois ele subisse novamente para esse alto céu da onde ele veio. Então, o apóstolo Paulo, que na ocasião estava preso em Roma, ele ficou sabendo que na igreja existia
um partidarismo, um conflito entre pessoas. E ele vai dizer, vai mostrar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fazer uma meditação, iniciando aqui no versículo 1. O apóstolo começa dizendo: se a base da unidade cristã está expressa nesse condicional, se, é algo para nós refletirmos também neste momento que vamos participar da ceia do Senhor, se o que Paulo vai dizer em seguida está em nossos corações. Isso não pode ter dúvidas, mas Paulo está utilizando dessa conjunção condicional para afirmar algo de muita importância, para dar ênfase: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Isso nos fala da unidade que nós devemos ter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito repetitivo e é algo primordial que o Senhor Jesus também disse lá em João capítulo 15: eu sou a videira, vós são os ramos. A importância de estarmos em Cristo, a importância de estarmos na igreja é algo relevante, mas muito mais do que estarmos na igreja, nós precisamos estar em Cristo. O fato de estarmos na igreja pode se tornar somente uma religiosidade. Isso pode se tornar perigoso. É um costume que nós vamos tendo, um hábito que nós vamos tendo. Mas o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase dizendo: se estais em Cristo. E aí ele vai dizer: alguma consolação de amor. O que podemos entender com essa consolação de amor? Será que os filipenses estavam com amor a Cristo? Será que os filipenses estavam com amor ao apóstolo Paulo? Ou será que quem estava com amor era Paulo pelos filipenses? Alguma comunhão do Espírito. Isso significa produzida pelo Espírito. Algo que não é do homem, não é da natureza humana, mas é algo produzido pelo Espírito Santo. E há entranhados afetos e misericórdias. Palavras de muita profundidade. Afetos e misericórdia. São situações em que, no nosso sentimento da nossa natureza humana, sem Cristo, é coisa difícil de se fazer. Mas com o Espírito Santo, como Paulo coloca aqui, é possível. Você crê assim? Se está escrito aqui, é algo que está dentro do parâmetro das possibilidades. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo também fala sobre isso: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava falando dessa unidade, o mesmo sentimento.
E ele continua: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o remédio para essa situação que existia lá na igreja de Filipos era a humildade. Qual o primeiro mandamento que o Senhor Jesus disse para aquele jovem rico? Amai a Deus de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração, com toda a sua força. E qual o segundo? Amai o próximo como a ti mesmo. E aqui nós vemos, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu pergunto para você, isso é fácil? Está além do que o Senhor Jesus disse, porque o Senhor Jesus, ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. Será que nós conseguimos fazer isso? Isso está dentro da possibilidade? Geralmente, nós olhamos mais para o nosso eu, para o nosso egocentrismo, e o que o outro, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. E outra palavra que Paulo coloca aqui é a vanglória, porque todo esse versículo, ele vai caminhar para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a exaltação do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo, ele fala da vanglória. A glória do mundo é passageira. Um exemplo, Alexandre o Grande, com 30 e poucos anos, ele conquistou todos os impérios, todas as nações daquela época, aquele macedônio. E chegou no final, depois de todas as suas conquistas, que não existia mais impérios, não existia mais reinos para serem conquistados. Ele chegou no limite. E quando ele chegou no limite, ele entrou no ostracismo, ele entrou na fragilidade humana. Analisem como é a nossa vida. Muitas das vezes o homem luta tanto por glória, por aparecer, por ser o maioral, mas a própria estrutura da vida, a estrutura física do nosso corpo, nós vamos envelhecendo, e à medida que vamos envelhecendo, se é a beleza, tudo aquilo vai acabar, toda aquela distinção que muitas das vezes chama a atenção, no final vem a velhice. Aqueles grandes atletas que conquistaram grandes glórias, foram ovacionados por multidões, foram recebidos por príncipes, por presidentes, por primeiro-ministro, agora estão recolhidos, estão apagados. Por quê? Porque a glória humana é passageira. Então nós não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória, Paulo está dizendo. E daí, não, versículo 4, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí, ele faz um apelo, ele pede uma atitude, ele pede uma disposição mental, espiritual que nós devemos ter, um funcionamento prático na nossa vida cristã. E ele diz então: tende em vós. Aí ele entra
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, isto é, na mesma essência, na mesma composição de Deus, a sua divindade, não julgou como usurpação, isto é, podemos dar um exemplo como foi Lúcifer, aquele anjo privilegiado que tinha uma posição de destaque no céu. Ele quis ser igual a Deus. Diferentemente do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo já tinha toda esta divindade, todo este poder, toda esta glória. O ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E essa palavra esvaziou, ela tem a conotação, ele não se agarrou, ele não se apossou. Esse hino, esses versículos, eles são muito profundos, irmãos. Somente com o Espírito Santo falando profundamente aos nossos corações, podemos entender como esse Deus, não com a glória que tinha, por exemplo, Alexandre e qualquer pessoa importante que o mundo destaca na sua preeminência, mas na sua divindade, algo que nós humanos não conhecemos na sua essência, mas podemos, através da palavra de Deus, olhar para a palavra, ver a revelação do Senhor Jesus Cristo, e quando nós estamos neste mundo, nós olharmos para esse espaço sideral, para ver como nós somos tão frágeis, como olhamos para o nosso corpo humano, como ele é complexo, e agora nós vemos ele tomando, não tendo como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, isto é, no grego doulos, que significa escravo, a mesma referência que o profeta Isaías faz lá em Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor. Assim o Senhor assumiu, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornando em semelhança de homens, isto é, ele chegou a morrer. Ele, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, que foi a única condição da sua humanidade, ele não conheceu pecado. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez justiça por nós, para que através dele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E Paulo diz mais, e reconhecido em figura humana, isto é, ele não era uma ilusão, ele não era um fantasma, mas ele era alguém que tinha um corpo como o nosso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, isto é, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus Pai. Então, Jesus Cristo, agora, depois do seu sacrifício, ele também é reconhecido como Senhor, uma palavra que Paulo conhecia bem, Kyrios, no grego, que significa aquele que é senhor de escravos, poderia ser usado nesse sentido, poderia ser os imperadores romanos, mas agora essa palavra fala do Senhor dos senhores, que o Senhor Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. E essa conquista, quem são essa conquista? O que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário foi essa glória? A glória ele já tinha. Ele conquistou a nós. Entende isso? Cada um de nós somos como recompensas daquilo que Jesus fez na sua humilhação até a morte vicária e morte de cruz, algo terrível. Podemos citar o texto que está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que nos dá uma referência de como foi essa morte, o resultado dessa morte. Diz assim, veja o versículo 22 antes: se alguém houver pecado passível da pena da morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Os judeus conheciam esse versículo, por isso que tiraram logo o corpo do Senhor Jesus Cristo, lá na sexta da Páscoa. O Senhor foi levado ao sepulcro. E Gálatas capítulo 3, o apóstolo faz essa referência para nós, ao participarmos desta cerimônia que estamos fazendo em memória do Senhor Jesus Cristo, possamos ter essa responsabilidade que um dia nós assumimos quando dissemos: você promete a seguir o Senhor Jesus até a morte? E nós dissemos sim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Então agora, nós estamos como prêmio do Senhor Jesus Cristo. Você é um prêmio do Senhor Jesus Cristo. O que você tem feito na sua vida é uma reflexão, é um autoexame que nós todos individualmente precisamos fazer ao participar deste elemento. Essa palavra, ela foi algo que nós estávamos meditando um domingo aqui pela manhã, e na meditação veio essa reflexão para nós, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim para o seu filho na fé: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, dia com letra maiúscula, que é a volta do Senhor. Versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que é esse depósito? Paulo utiliza de uma figura financeira, e todos nós sabemos o que é um bom depósito. Quando a nossa conta, que é difícil, né, está bem recheada. Como é bom, né? Está no positivo. Mas quando está no negativo, torna-se uma preocupação. Assim, é no sentido espiritual que Paulo coloca. Guarda bem o teu depósito, não vai gastar à toa. E o depósito somos nós, é a igreja do Senhor, e cada um de nós somos o prêmio que o Senhor Jesus ganhou lá na cruz do Calvário. Então a sua vida é muito preciosa. Filipenses capítulo 3, versículo 14, um texto bem conhecido. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, que o Espírito Santo, como pudemos ler, possa colocar em nós este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa humilhação e assim, ó Deus, esse prêmio que o Senhor mereceu, conquistou lá na cruz do Calvário, dando o perdão dos pecados, nos justificando, nos santificando, e mais para frente nós vamos também receber um corpo igual do Senhor. Então, ó Deus, nos ajuda a guardar este bom depósito, a sermos um prêmio que realmente agrade ao Senhor. Paulo dizia da sua alegria, e nós estamos aqui com o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e queremos dar alegrias ao sumo pastor. E nesse momento que vamos participar da mesa do Senhor, que realmente possamos refletir na nossa vida espiritual e assim, ó Deus, estarmos sempre com um caráter e um bom testemunho diante de tantas testemunhas neste mundo que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.